Lembrando que o programa Mais Saúde está tocando naquele assunto que eu mais amo, que é falar do intestino, cujo livro vocês têm aí o QR Code para poder adquirir diretamente do Departamento Davi, aqui da comunidade Canção Nova. Lembrando que todas as vezes que você compra algum material nosso, Dr. Rock ou meu, você está ajudando na campanha do projeto Dai-me Almas, do nosso querido Monsenhor Jonas Abib, que está olhando lá do céu e está vendo tudo que está acontecendo aqui, né? Ele está de olho, como é que é? Estão dando continuidade ao meu projeto? Sim, Monsenhor, tenha certeza que a gente está fazendo isso. E tem outros projetos também, que depois a gente vai continuar falando com vocês, mas hoje vamos então falar do livro, tá aí o QR Code para você. E eu estava comentando no programa passado que se por acaso você perdeu, vai lá no Canção Nova Plus, que tem todos os programas. E aí você aproveita e divulga. Divulga, porque divulgando os programas, você está divulgando também a comunidade Canção Nova. Bem, aí nós falamos dos tomates, das cebolas. Sempre falo em cebola, eu lembro do pessoal lá no deserto, né? Ai, saudade das cebolas do Egito, né? E, gente, sabe uma coisa interessante? Eu fiz um jantar árabe outro dia em casa e interessante, não tem alho no tempero da comida árabe. Isso aqui foi adquirido no Brasil. E eu achei tão interessante porque eu estava justamente convidando uma pessoa nesse jantar que tinha, olha que coisa, alergia ao alho. Muito interessante, eu estou até investigando porque eu achei tão interessante como ter alergia ao alho. Porque geralmente quando a gente tem uma alergia é a parte proteica daquele alimento que confere essa alergia. Mas não era o caso dela. Então eu tomei cuidado e quando eu vou ver as receitas, nada tem alho. Olha que incrível. Por isso que eles estavam com saudade das cebolas do Egito. E tocando nesse assunto da cebola, porque quando eu terminei, aí a minha diretora aqui veio perguntar, tanto faz a cebola roxa quanto a branca? Sim. As propriedades da cebola para eliminar aquelas células que estão assim, digamos assim, então lá não deveriam estar, não estão fazendo mal no sentido de se tornar um câncer no futuro, mas com o envelhecimento a gente tem essas células que são, entre aspas, chamadas de células zumbi. Mas não é que elas não ficam sem fazer nada, não. Elas ficam jogando, hoje a gente sabe, um monte de gasolina na fogueira da inflamação. Então a gente tem que fazer de tudo para retirá-las. Uma coisa excelente é o jejum, mas não vamos tocar nesse assunto hoje. E outra, alimentos chamados de senolíticos, como a cebola. E lembre, toda vez que você tem um alimento que tem duas cores, exemplo, a cebola, você tem a branca e tem a roxa. A roxa, ela tem mais nutrientes que a branca, mas não é por isso que você vai deixar de comer a branca. Outro, o repolho. O repolho você tem o branco e você tem o roxo, pois o roxo tem muito mais antocianinas, porque tudo que é colorido na natureza são nutrientes que Deus colocou para nós. Agora, aqui nós temos uma situação que eu achei interessante chamar a atenção. O rabanete. Sabe que a gente tem uma família chamada de brássicas? Vou até pôr uma fotinho aí para vocês. Todos os meus livros têm. As brássicas são excelentes para o nosso fígado. E, gente, se tem um órgão que nós precisamos cuidar com muito carinho, além do intestino, temos que cuidar de tudo, mas o fígado é fundamental. Porque tudo que o intestino absorve cai na corrente sanguínea e, adivinha, vai passar pelo fígado. Então, tudo aquilo que deverá ser detoxificado, eliminado, desconjugado, que está naquele sangue, é o fígado que faz. E ele precisa de um reforço. Então eu brinco e digo assim, que é como se no nosso fígado tivesse uma prateleira, que cada vez que eu como uma brássica, eu estou colocando naquela prateleira uma galocha, um filtro solar,
um cachecol, um chapéu. E o dia que você está, é sempre o exemplo que eu uso, o dia que você está ali no meio da rua, no ponto de ônibus com uma colega e vem aquela golfada de ar preto, né, do escapamento de algum caminhão, não tem jeito, as duas vão respirar. Porém, como essa toxina vai ser retirada, removida do seu corpo, vai depender daquilo que você colocou naquela prateleira. Então, olha aí a família das brássicas, tá? Ó que bonitinho. E para falar um pouco mais das brássicas, deixa eu pedir aqui um outro livro que eu amo de paixão. Gente, esse livro, ele não deveria deixar de estar na prateleira de qualquer dona de casa. Ele tem tudo, porque o que é bom para fertilidade no sentido de concepção é também no sentido de fertilidade de pensamentos, de atitudes, enfim. Aqui tem tudo, é uma bíblia, gente. E aí eu tenho um capítulo, claro, que eu falo das brássicas. Olha a carinha delas aqui. Sabe aquele brócolis que é bonitinho, durinho, que parece uma couve-flor? Pois bem, eu descobri que, lendo um artigo, que é o caule dos brócolis que contém mais nutrientes do que a florzinha. Então, sabe aquele brócolis que antigamente a gente comprava a mais, só tinha aquele no mercado e depois a gente passou a comprar o Ninja? Preferível voltar a comprar o outro e usar o talo. O talo é importantíssimo. Nós temos as couves de Bruxelas, que são maravilhosas para o fígado, as couves de maneira geral, a couve-flor, brócolis que eu já falei. Tem a mostarda, a folha da mostarda, o nabo, os repolhos, né? E a rúcula também, e o rabanete. O rabanete também faz parte dessas brássicas. Sugestão: coma uma pelo menos à noite no jantar, bem cozidinha. Lógico, o rabanete a gente vai comer cru, em salada, né? Mas o restante coma cozido à noite. Por quê? Porque o metabolismo do nosso fígado, ele é noturno. E hoje estamos vendo que é muito melhor você colocar uma refeição que seja mais cozida do que crua. Vai facilitar a digestão e, gente, de uns tempos para cá eu tenho, assim, sido fã de fazermos sopas à noite. Aquelas sopas boas, consistentes, com, assim, vários nutrientes feitos à base, por exemplo, de um músculo que você deixa reduzir e ficar com aquele caldo super grosso, maravilhoso, e ele será a base da sopa. É uma maneira ótima de você incluir proteína, principalmente para pessoas de mais idade que têm dificuldade de mastigação. Então, boa dica hoje. Lembrando, tudo isso com muita fibra, alimentando o seu intestino e, consequentemente, alimentando o seu fígado também, que vai ajudar a tirar todas essas toxinas que muitas vezes elas ficam, adivinha onde, acumuladas? No tecido gorduroso. Aí quando você vai fazer digamos assim, um regime, muitas vezes você faz um regime muito drástico e você elimina e perde gordura com muita quantidade, só que caem todas as toxinas na corrente sanguínea e o seu fígado, coitadinho, não está habilitado para poder dar conta daquilo. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam passando mal quando fazem uma alimentação muito restritiva de calorias. Mas a gente vai dar sequência e amanhã eu vou contar para vocês algo fantástico sobre os amarelos e os laranjas. Me aguardem!